Fala aí, Caveira, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Rodrigão, o seu professor focado na sua aprovação, na sua vitória aí. Hoje nós vamos para cima das regras de Mandela. Eu vou delinear com você a parte conceitual, tá bom? Esse aqui é o nosso primeiro treinamento, então não vai dar para ver tudo, é só uma parte de introdução. Porém, eu vou com muita calma te mostrando os detalhes aqui. Eu quero que você entenda, de forma geral, como que a Leila foi construída, para que, assim, nos próximos treinamentos você consiga avançar, você consiga aprofundar. Portanto, esse treinamento aqui é fundamental para a gente, tá bom? Esse material está aqui na descrição para que você possa baixar e aprender junto comigo. Também tem o link aqui no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então tem que vibrar mesmo e vamos para cima. Olha aqui. As minhas redes sociais, né? No Instagram, professor.rodrigão. No YouTube aqui, professor Rodrigão. Então, vamos para cima. Olha aqui, as regras de Mandela, né? Elas surgiram em homenagem ao Nelson Mandela. Caso você ainda não saiba, né? Não tem problema. E essas regras, elas foram aplicadas, elas surgiram em 1955 e elas sofreram alterações. A ONU colocou novos dispositivos em 2015. Rodrigão, eu preciso entender quais foram esses novos dispositivos. Via de regra, não. Basta que você leia as regras de Mandela. A dificuldade das pessoas não está com as regras, tá? Ou não estão com as regras. Na verdade, é que a preguiça, achar que é extenso demais, é grande. Na verdade, não tem nada disso. As regras de Mandela nos propiciam uma leitura muito interessante, muito prazerosa, de fácil compreensão. E aqui comigo você vai aprofundar também. Tá? Então é importante que você faça a sua leitura. Caso você não tenha tempo, pode acompanhar aqui junto comigo. Nós vamos para cima. Olha ali. De forma geral, são 122 regras, não é? Então, destaque aqui junto comigo. São 122 regras e elas são divididas em dois momentos. Regras de aplicação geral e a categorias especiais. O que significa isso, Rodrigão? As regras de aplicação geral, elas são estendidas a todos os tipos de preso. Se é o recluso condenado, se é a pessoa aguardando julgamento, se é a pessoa com necessidades especiais. Então, quando você estiver lendo aí, eu quero que você entenda que essa parte geral, ela é aplicada, ela é assegurada, ela é garantida a todos os reclusos. Enquanto a parte especial, aí sim, são regras comuns aqui a cada categoria. Então, recluso condenado, pessoa aguardando julgamento, pessoa com necessidades especiais. Então, cada um desses tipos de preso vai ter uma orientação diferente. A exemplo das pessoas com necessidades especiais, que as regras de Mandela solicitam que elas não sejam julgadas ou que elas não sejam analisadas da mesma forma que os outros, porque se elas tiverem alguma doença mental, isso tem que ser atenuado na hora de aplicar alguma pena, alguma medida administrativa dentro do sistema prisional. Tá bom? Vamos aqui. Então, importante que você faça essa leitura tendo essa visão, tá bom? Então, regras de aplicação geral, aplicada a todos os tipos de recluso, e essas daqui, as categorias especiais, né, que vai ter cada um a sua determinação. Beleza. Vamos entender agora como que será, ou quais são os assuntos das regras de aplicação geral. E aqui eu já vou marcando para você aqueles assuntos que você precisa memorizar mesmo, tá bom? Então aqui nós vamos ter os princípios básicos, certo? Que são as normas gerais. Depois nós vamos ter os registros, ou seja, a forma como preso, como recluso, ele deve ser registrado assim que ele chega, não é, no sistema prisional. Depois nós vamos para cá, para separação de categorias. Essa parte aqui você precisa memorizar, tá bom? Óbvio que todas as regras, mas eu vou chamar a atenção para aquelas que têm uma relevância a mais. Então, separação de categorias funciona da seguinte forma. Recluso condenado não vai ficar com o recluso que está aguardando julgamento. Homem não vai ficar preso junto com mulher. Adolescente não vai ficar junto com adulto. Então, essa forma aqui é que começa a estruturar o próprio sistema prisional. Então, que você começa a entender melhor como que vai ser feita essa organização. Tá bom? Vamos aqui juntos. Vamos lá, caveiras. Ó, alojamento. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. O alojamento. Higiene pessoal.
Higiene pessoal, eu vou marcar para você que é uma coisa importante. Por quê? Porque um dos objetivos, né, além de promover a dignidade, né, o princípio básico das regras de Mandela é promover a dignidade do recluso. E como consequência disso, essas regras têm a intenção de devolver o preso, obviamente, para a sociedade. Então, dessa forma, a higiene pessoal cumpre um papel muito importante, porque quando o recluso cuida dele, ele cuida da saúde, ele se sente bem com ele mesmo, faz sentido ele cumprir a pena dele para que ele possa retornar para a sociedade. Então, a higiene pessoal não é simplesmente uma questão de saúde física, mas também de saúde mental, para que ele tenha uma autoestima e assim ele possa cumprir aquela pena e sair, né, para poder voltar à vida dele normal em sociedade, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, vestuário, roupas de cama, certo? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Estou. Bora aqui, ó. Então, vai tratar sobre vestuário e roupas de cama, certo? Vai tratar sobre a alimentação, exercício e desporto, ou seja, sobre a prática de exercícios, né, e esportes, serviços médicos. Observe que aqui já tem muitas regras, a regra 24 a 46, certo? Então, aqui dentro dos serviços médicos, é importante você prestar atenção porque são muitas regras, tá bom? Vamos lá. Essa outra aqui, ó, restrições disciplinares e sanções e instrumentos de coação. Essas que eu estou destacando para você, você precisa saber na hora da prova, tá? Então, restrições, disciplina e sanções, instrumentos de coação. Rodrigão, me dá um exemplo disso aqui, ó. Sobre essa parte de disciplina e restrições, por exemplo, não pode deixar o preso, né, isolado muito tempo, ou seja, não pode colocar ele numa cela escura durante muito tempo, não pode deixar nada disso, tá bom? Pode acontecer? Pode, mas é menos de 15 dias consecutivos, tá bom? Agora, chama isolamento prolongado indefinido, esse é o nome, isolamento prolongado indefinido, não pode acontecer isso, tá bom? Dentro das restrições. Dentro dos instrumentos de coação, por exemplo, não pode utilizar corrente, barra de ferro. Por isso que é importante, essas duas partes aqui são muito importantes porque tratam do dia a dia, do contexto lá, como que o sistema prisional vai tratar o recluso. Beleza? Então, presta atenção nessas duas partes aí. Vamos lá. Revistas aos reclusos e inspeção das celas, certo? Né? Deixa eu pegar aqui. Revista aos reclusos e inspeção de celas, certo? Informações e direito de reclamação dos reclusos, inclusive sobre maus tratos, né? Contatos com o mundo exterior. Essa parte do contato com o mundo exterior, ela também está ligada com a parte do registro. Como assim, Rodrigão? É porque no registro, né, vai constar lá também telefones que podem ser utilizados em caso de emergência. Então, o preso ele passou mal ou está precisando manter o contato, ligar para alguém. Então, esse contato com o mundo exterior está ligado também dentro da parte de registros, certo? Olha aqui então, vamos lá. Depois nós vamos ter biblioteca, né? Religião, depósito de objetos pertencentes aos reclusos, certo? Notificações, investigações, transferência de reclusos. Uma coisa importante aqui, que eu quero chamar a atenção, é que tem um filme que você pode assistir, obviamente, chamado Mandela, viu? Então é importante, você pode assistir esse filme, porque vai te dando uma noção, né, do que serão as regras aqui. Óbvio que não são, o filme não retrata as regras de Mandela, mas por retratar a vida do Nelson Mandela, consequentemente você consegue também ter uma visão a mais do que está sendo proposto aqui, tá? Vamos lá. Ó, pessoal do estabelecimento prisional. Isso daqui você tem que saber. Pessoal do estabelecimento prisional. Então deixa eu marcar aqui. Porque aqui vão ser as condutas, como que o pessoal vai ser selecionado, tá bom? Então essa parte aí já marca aí junto comigo. Vamos para cima. Inspeções internas e externas, certo? E aqui, né, a gente termina essa parte de regras de aplicação que
geral. Agora nós vamos entender quais são as regras de categorias especiais. Então eu vou mudar a cor aqui, né, do meu marca-texto. Isso, vou de laranja agora, ó. Então, quais são essas categorias especiais? Ok, reclusos condenados, beleza. Reclusos com transtornos mentais ou problemas de saúde, que foi o que eu falei com você, né? Depois, reclusos detidos ou a aguardar julgamento, presos civis e pessoas presas ou detidas sem acusação. Pronto, são essas as categorias especiais. Rodrigo, eu preciso memorizar de cara essas categorias especiais? Não. Em termos de direito, tem assim um senso comum que fala assim, é importante que você memorize. Ok, memorizar é consequência de um processo de entendimento. Óbvio que nós vamos criar mnemônicos, macetes para facilitar a sua memorização. Mas é importante que você primeiro entenda para que em seguida aí sim você consiga memorizar, né, alguns detalhes, tá? Mas de forma geral, preste muita atenção nas regras de aplicação geral e aí em decorrência dela nós chegamos aqui de forma muito tranquila na parte especial. E aqui nós vamos trabalhar para fechar, né, as observações preliminares. Então fique muito atento. Isso aqui é como se fosse o preâmbulo, entre várias aspas, viu? É como se fosse o preâmbulo da DUDH, ou seja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Às vezes as pessoas não dão valor e o preâmbulo cai na prova, né? Ou seja, cai nas provas gerais, de forma quando esse assunto é pedido. Agora, da mesma forma que as observações preliminares, que trazem uma riqueza muito importante para que você fique atento aí, que consiga entender melhor também as próprias regras de Mandela, tá? Vamos aqui juntos. Então, vamos lá. Ó, a primeira observação. Aqui eu fui fragmentando para não ficar muita informação em um slide só, tá? Então, observação preliminar número 1. As regras que a seguir se enunciam não pretendem descrever em pormenor o modelo de sistema prisional. Isso aqui é muito importante, ó. Vou pegar até de vermelho. Não pretendem descrever um pormenor de um modelo de sistema prisional. Fique muito atento, porque essas regras, por mais que elas sejam, né, um tratado, mas cada país pode ou não aplicar. E outro detalhe aqui, fundamental dentro do que está dizendo aqui, a questão das regras de Mandela é que eles não querem criar um sistema penitenciário mundial. Não, eles querem tratar sobre princípios, viu? Só um minutinho aqui que eu não vou regravar essa aula, não, tá ficando bacana. O celular, vocês têm que deixar no silencioso. Isso. Então, show de bola. Bora lá. Então, assim, acontece, né? Então, as regras de Mandela, elas não têm como objetivo criar um sistema penitenciário mundial, e sim estabelecer princípios para o zelo e o cuidado com os reclusos, tendo em vista a saída deles da sociedade, tá bom? Acontece essas coisas, mas vamos lá. Ok, segue o jogo. Então, seguindo dentro da observação preliminar número 1, elas procuram unicamente, com base no consenso geral dos pensamentos atual e nos elementos essenciais dos sistemas contemporâneos mais adequados, o que elas procuram? Ó, procuram unicamente estabelecer o que geralmente se aceita como sendo bons princípios. Lembra que a gente acabou de falar isso? Então não quer estabelecer um sistema prisional mundial. Quer estabelecer maneiras, ou seja, bons princípios, né? Bem como práticas no tratamento dos reclusos, como que esses reclusos devem ser tratados, e na gestão do estabelecimento prisional. Então, princípios, deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Então, elas procuram estabelecer o quê? Princípios, certo? Depois, práticas no tratamento dos reclusos. E o que? Também em relação à gestão dos estabelecimentos prisionais. Rodrigo, não preciso memorizar isso daqui de uma vez. Você vai conseguir entender como que esses princípios, essas
básicas, elas vão se desenvolver dentro das regras de Mandela, tá bom? Mas é importante fixar isso daqui. Não tem intenção de criar um sistema penitenciário mundial, e sim estabelecer princípios para o tratamento dos presos e também da gestão do sistema prisional. Beleza. Vamos aqui. Observação preliminar 2, né, item 1. Tendo em conta a grande variedade de condicionalismos, deixa eu pegar aqui a marca, isso, o laser. Então, tendo em conta a grande variedade de condicionalismos legais, sociais e econômicos e geográficos em todo o mundo, é evidente que nem todas as regras podem ser aplicadas em todos os locais e em todos os momentos. Então, vamos aqui, ó. É evidente que nem todas as regras podem ser aplicadas em todos os locais, em todos os momentos. Beleza, parece que relativiza aqui, né? Ou seja, não pode, nem sempre todas as regras serão aplicadas. Mas vamos seguindo aqui, ó. Devem, contudo, isso aqui é a 2, mas ainda é o item 1, tá bom? Então, devem, contudo, servir para estimular esforços constantes com vista a ultrapassar as dificuldades práticas. Ou seja, né, por mais que não se possa ou não se consiga aplicar todas, mas tem que haver esse esforço para ultrapassar as dificuldades práticas, certinho? Na aplicação, na certeza de que representa no seu conjunto, ou seja, no todo, né, as condições mínimas aceitas como adequadas pela Organização das Nações Unidas. Portanto, é isso. Embora, né, a ONU reconheça que não se consiga, ou que às vezes não se consiga aplicar todas, porém, deve-se fazer um esforço, porque todas essas regras aplicadas em conjunto são a melhor forma, né, de estabelecer aí um conjunto de práticas saudáveis dentro do sistema prisional. Tá bom? Vamos lá. Ó, item 2. Por outro lado, as regras abrangem uma área relativamente à qual o pensamento evolui. Agora, esse aqui eu vou fazer com várias cores. Ó. Primeira coisa, eles estão falando, ó, o pensamento evolui constantemente, ou seja, né, como estabelecer um bom sistema prisional. Então, as regras não visam impedir experiências e práticas. Só que lembra que uma coisa, ó, essas experiências e práticas não tem nada a ver com a questão de saúde ou fazer um experimento científico. Na verdade, assim, são inovações na forma como se estabelece o sistema prisional, na forma como tratam o recluso. Então, são práticas em relação a tratar as pessoas e não usar as pessoas para estabelecer uma prática de saúde científica, não tem nada a ver. Consegue entender isso aqui? Qualquer dúvida, deixa aí. Vamos lá. Então, não visam impedir experiências práticas. Deixa eu só marcar isso aqui, ó. Vai marcando junto comigo, né? Não visam impedir experiências práticas, desde que as mesmas sejam compatíveis com os princípios e que tentem isso e que tendem incrementar a realização dos objetivos das regras no seu conjunto. Dentro desse espírito, ou seja, dessa busca, né, por melhoria, dentro das regras de Mandela, a administração prisional central poderá sempre justificar uma autorização de afastamento das regras. Isso aqui é uma questão boa de prova, viu? Deixa eu pegar aqui um marca-texto, vou pegar um marca-texto vermelho. Isso, ó. Então, uma autorização de afastamento das regras. Ou seja, pode deixar de aplicar as regras de Mandela? Pode, tá? Obviamente que não todas. Mas para quê? Para tendo em vista a melhoria de práticas. Então vamos destacar isso aqui juntos, tá bom? Por isso que eu falo, é importante que você tenha em mãos aí pelo menos uns 3 tipos de caneta marca-texto. Fora aí uma caneta azul, uma preta, uma verde, porque é isso que vai tornando o seu estudo atrativo, é a sua organização, tá? Então, vamos lá. Quem é que vai poder autorizar o afastamento das regras? Isso daqui é top. Olha, é a administração prisional central. Certo? Então, a administração prisional central poderá sempre o que? Justificar
precisa justificar, ou seja, precisa demonstrar que o afastamento dessas regras, não é? É uma coisa que representa um ganho para os reclusos. Deixa eu só pegar aqui de novo, marca texto. Agora, observe aqui, ó, que as regras de Mandela não trouxeram para quem que vai justificar. Só afirmaram que é necessário justificar, né, o motivo aí desse afastamento das regras. Certinho? Então, em síntese, pode-se deixar de aplicar as regras? Podem, porque o pensamento ele evolui, ou seja, existem boas novas práticas, mas a administração central prisional precisa justificar, né, o motivo pelo qual eles não estão seguindo, e tem que ser dentro dos princípios, né, estabelecidos nas regras de Mandela, tá bom? Vamos lá então. Olha aqui. São 4 observações, viu? Nós já estamos terminando. Então, observação preliminar 3, item 1. A primeira parte trata, deixa eu pegar aqui o laser, né? Porque fica melhor para que você consiga visualizar junto comigo. Então, a primeira parte das regras trata de matérias relativas à administração geral dos estabelecimentos prisionais e é aplicável a todas as categorias de reclusos. Isso aqui nós já sabemos, não é? Então, a regra geral é aplicar a todos os reclusos, dos foros criminal, civil, em regime de prisão preventiva ou já condenados, incluindo os que estejam detidos para aplicação de medidas de segurança ou que sejam objeto de medidas de reeducação ordenadas por um juiz. Novidade nenhuma para a gente, segue o jogo. Agora vamos lá. Essa observação preliminar 3.2 aqui, ela é importante. Então deixa eu pegar aqui o marca-texto já de cara, ó. Isso, fala marca-texto, pega caneta. Mas bora lá. Bom, a segunda parte contém as regras que são especificamente aplicáveis às categorias dos reclusos de cada seção. Contudo, as regras da seção A, aplicáveis aos reclusos condenados, serão também, deixa eu pegar aqui de azul, serão também aplicadas às categorias dos reclusos que se referem às seções B, C e D, que nós já vimos, né? Agora, como que pode ser aplicado isso? Vamos lá, então. Desde que não sejam contraditórias com as regras específicas dentro dessas seções. Essa parte aqui é que vai cair na sua prova, caso a banca queira fazer uma questão. Por que, Rodrigão? Me explica aí. Observe, ó, não sejam contraditórias as regras específicas dessas seções. A banca ela precisa trazer esse termo ou algo parecido, porque, via de regra, as regras que são aplicadas aos reclusos condenados, via de regra, eles são aplicados somente a eles. Mas caso, né, aí a banca vai trazer esse termo aí, caso seja algo que seja justificável, que seja viável, que não seja contraditório com a aplicação das regras dos reclusos condenados, por exemplo, para as pessoas com doença mental, então isso daqui será justificado, isso daqui será cabível. Então, esse tipo de questão é uma questão que derruba muita gente. Por quê? As pessoas ficam ali, ó, só pode ser aplicado aos reclusos condenados, só pode. Mas aqui, nas observações preliminares, já está afirmando que, eventualmente, podem ser. Então, grave esse termo aí, tá bom? Vamos pegar aqui novamente, ó. Lê junto comigo aí, vai lá. Desde que não sejam contraditórias com as regras específicas dessas seções e na condição de representarem uma melhoria na condição para esses reclusos. Ou seja, além de não ser contraditório, né, tem que representar uma melhoria. Então pronto, são esses dois termos aí que você, essas duas partes, na verdade, que você vai precisar lembrar quando cair uma questão como essa para você, tá bom? Vamos lá. Observação preliminar 4, item 1. Vamos aqui, ó. As presentes regras não têm como objetivo regular a administração de instituições criadas em particular para jovens, como reformatórios ou centros educativos, mas em geral
A primeira parte dessas regras mínimas aplica-se igualmente a tais instituições. Olha para você ver que coisa interessante. Eles estão afirmando que eles não querem, que as regras de Mandela não foram criadas para reformatórios, para a questão onde ficam os jovens, tá? Porém, o que acontece? Deixa eu pegar aqui o marca-texto vermelho, aí tem um mas aqui, não é? Mas, em geral, o que? A primeira parte dessas regras aplicam-se, ou aplica-se, né, igualmente a tais instituições. Ou seja, não foram criadas para estabelecimento que recebam jovens, mas a primeira parte das regras de Mandela vão ser aplicadas, inclusive, né, a esses tipos de instituição que recebam jovens, tá bom? Então, esses pensamentos basicamente contraditórios também são muito importantes que você entenda a lógica da maneira como eles foram pensados, viu? Ok, vamos lá. E tem dois, né? A categoria de jovens reclusos deve, em qualquer caso, incluir os menores que dependem da jurisdição dos tribunais de menores. Como regra geral, então vamos aqui, como regra geral, os jovens delinquentes, deixa eu só mudar a cor aqui, isso. Os jovens delinquentes, ou seja, né, que cometeram algum tipo de infração, não devem ser condenados a penas de prisão. Ô, Rodrigão, mas e quando, né, o menor ele vai para um centro de reabilitação? Beleza, aquilo ali é um centro de reabilitação. Ou quando ele fica interno, né? Aquilo ali não é considerado prisão, viu? Então, muita atenção quanto a essa parte aqui, finalzinho. Então, aqui nós finalizamos esse nosso primeiro momento sobre a teoria das regras de Mandela. Espero que você tenha gostado mesmo, né? Deixe o seu like e se inscreva. E um último recado aqui para você, né? Que eu tenho um curso completo, intensivo de questões focado na Polícia Penal, inclusive, né, com questões sobre todas as regras de Mandela disponível para você. O link tem aqui também na descrição, né? Você pode efetuar a sua compra, o curso online que você vai ter acesso durante um ano aí. Tá tudo muito completo explicado para você, tá bom? Muito obrigado, espero que eu tenha te ajudado aí. Vamos para cima e tem que vibrar. Valeu!